Oi, 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 povo, tudo bem com vocês? Tudo certo? Costureiros e costureiras, amigos e amigas, colegas e colegos, tudo certo com vocês? Então, o que eu vou fazer agora? Uma calça bem linda, maravilhosa, com elástico no punho embaixo, com cos de catraca em cima, que eu faço na reta. Não esquecendo de curtir, seguir, compartilhar, certo? E no final do vídeo eu vou mostrar a peça lá na manequim pra vocês verem como ela ficou linda e maravilhosa. Esse tecido é uma lãzinha, é tipo uma tigrezinha, né? Ó, bem lindo, maravilhoso. Então vamos lá comigo montar essa peça, bem rápida, bem simples, muito boa de tirar uma produção, certo? Então vamos embora comigo. Começando, vamos fechar primeiro a parte do gancho. Essa é a parte do gancho lateral, tá? Ó, fechei, olhei o ponto, beleza, certinho. Vamos pegar a parte da frente, fechar o gancho. Fechamos o gancho. Sempre cuidando pra tirar o mesmo tanto, né? Tanto em cima como embaixo, pra não dar diferença na hora que a gente for fechar a gancho lateral, tá? Ó, vamos colocar ela aqui, parte de trás, a traseira, a frente em cima. Aquele método que eu sempre falo, fechar de baixo pra cima, lá dos pés para a cintura. Ó, certinho, a frente na parte de cima. Pegamos bem certinho, se for pras costureiras, já vai com os piques. Bem certo, tá, gente? Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho pra lá, pra não dar tanto barulho aqui, certo? Fechamos, cuidar para não refilar muito, né? Porque se você refila demais de um lado e menos do outro, vai dar diferença na peça, tá? Então, tem que sempre refilar o mesmo tanto. Pouquinho, tá? Ó, pegamos de novo lá embaixo, pra cima, pegamos na cintura. Ó, já pegamos aqui na lateral, sem puxar, ó. Ela tá deitada bem em cima, ó. Porque ela vai fechar o tamanho certinho aqui em cima, sem faltar e sem sobrar, tá? Se sobrou ou se faltou de qualquer lado, é sinal que vai entortar a perna, tá? Pra fechar o gancho, a gente vira o lado direito primeiro, pra cima. Ó, lá do lado da frente, né? Pra cima, vamos pegar aqui embaixo. Ah, esqueci de pôr a etiqueta ali. Já vou colocar o gancho. Ó, parte de trás, parte da frente. Bem certinho na emenda, sem puxar. Ó, só firmar aqui pra ele fechar certinho. Ó, e tiramos fora. Viramos o outro lado. Nunca fechamos de um lado até o outro. Sempre um lado até o meio. Depois pega de novo embaixo até o meio. Dessa forma, não vai puxar a perna, tá? Se você puxar o tecido, ele vai entortar. Você não pode puxar o tecido. Bem certinho. É que eu sempre gosto de cortar o fio. Daí já vai cortando, já vai limpando, tá? Ó, fechadinho. Deixa eu colocar aqui a etiqueta, que eu não coloquei. A etiqueta a gente sempre coloca, por último aqui, na parte de trás, tá, gente? Deixa eu pegar aqui a etiquetinha. A gente dobra ela. Tem facção que coloca aberto, tá? Eu prefiro dobrar ela aqui, ó. Colocar o tamanho pra cima, tá? Não tirar nada aqui, porque a gente já fechou, né? Vamos tirar o excesso aqui, ó. Ó, etiquetinha com o tamanho pra cima, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos deixar ela aqui já certinha e vamos fazer o cos, tá? O cos, na verdade, eu vou fazer lá na reta, pra ele ficar bem certinho. Mas o que a gente vai fazer aqui, aqui também eu vou fazer lá na reta, por quê? Porque eu vou frisar na reta essa parte aqui do punho da calça, né, na parte de baixo. Eu vou frisar ela primeiro e depois eu vou colocar um elástico 8 aqui na medida e tombar ela, porque ela vai ser com um elástico aqui embaixo, tá? Então vamos lá pra reta agora. Então, chegamos aqui na reta, vamos fechar primeiro o cos, tá? Aqui a frente ela é um pouquinho menor, a parte de trás é um pouquinho maior, mas eu já fiz um piquezinho aqui pra gente saber certinho, mas depois de pronto também dá de saber, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, ó, vou pegar aqui. Eu gosto já de fechar aqui pra dar bem certinho, pra não dançar o elástico aqui, tá? Depende do tecido também, né? Ó, a gente pode fechar e pode não fechar também. Tem diversas maneiras que a gente pode fazer. E eu tô tentando sempre colocar algo diferente pra vocês verem o que dá de fazer, tá? O que a gente vai fazer agora, ó. Pegar o elástico, vamos abraçar o elástico, pegar certinho aqui, ó. A gente coloca já aqui embaixo da máquina pra firmar. E vamos colocar o elástico também bem certinho, arrematar. Ó, ele vai ficar bem certinho aqui, dá uma levantadinha, né? Aqui eu sempre coloco um pouquinho maior do que é pra ser o tamanho, porque eu sei que eu vou tirar um pedacinho aqui, tá? Ó, vamos vir pro outro lado. A mesma coisa, ó. Tem que deixar o elástico pra fora. Por isso que eu sempre corto um pouquinho maior, pra gente não sair da medida do elástico, tá? Ó, a gente vem bem certinho aqui. Ó, essa parte aqui a gente até pode fechar pra depois pôr o elástico, porque o elástico vai ficar por baixo, ó. Então a gente pode fechar essa parte aqui e depois vir aqui com o elástico. Ó, começamos na ponta de novo, colocamos o elástico bem certinho aqui. Opa, arrematei. Ó, eu sempre corto o elástico um pouquinho maior, porque eu sei que eu vou tirar ele aqui, tá? Aqui eu gosto de tirar esse excesso. Deixa eu ver aqui, eu não trouxe a minha tesoura grande, deixa eu ver aqui, não trouxe. Tá, é aqui. Essa aqui, ela não é tão boa, mas dá. A gente tira aqui o excesso pra não ficar tão grosseiro. Dá de tirar também lá na over, tá? Mas eu já tiro aqui. Se eu tô lá, eu tiro lá, e se eu tô aqui, eu já tiro aqui com a tesoura, tá? Dá de fazer das duas formas. Agora o que eu faço? Ó, eu viro ela, ó, fica certinho, tá? Ó, certinho aqui.
Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou esticar ela assim. Vou pegar, ó, carocinho liso. O liso vai ser pro lado de fora, né? O lado direito. E o carocinho aqui, ó, do avesso. Quando eu for fazer as costuras aqui na reta, eu coloco sempre o carocinho aqui em cima, ó. E vou fazer os pespontos aqui, ó, puxando o elástico, firmando aqui. Aí eu já pego aqui essa parte de trás, ó, já tô vendo o elástico ali, ó, e vou fazendo a costura na pontinha do elástico, tá? Ó, que vai dar uma distância de um pezinho do tecido, ó. Aqui eu já vejo onde tá o elástico e vou fazendo em cima do elástico. Às vezes acontece que dá uma escapadinha, a gente volta e faz de novo, tá? Porque ele tem que ficar bem firme e bem na pontinha ali, pra ele ficar um elástico bonito no cos, tá? Isso aqui é pra quem faz na reta, tá, gente? Na catraca, o processo já é diferente, tá? Na catraca já é feito o processo inteiro, né? Ou de um lado, depois do outro, né? O processo é bem diferente, tá? Mas quem tá sem catraca, faz assim, tá? Pra não perder serviço. Ó, vamos prestar bem atenção aqui, ó. Eu tentei puxar ali, mas ele já foi muito tecido, então eu tenho que pegar mais perto, ó, pro elástico não dobrar, ó. Porque esse aqui é uma lãzinha, né? Pra ele ficar certinho, porque a gente vai fazer o pesponto de imitação de catraca, tá? Por isso que eu gosto de fazer essa ponta aqui, que essa ponta aqui eu vou tirar depois lá na costura, na hora que eu for fechar a peça na over, tá? Que eu for pôr o cos na peça, certo? Agora o que a gente vai fazer, vamos pegar o imã, ó. Vamos colocar ele aqui, também carocinho pra cima, ó. Vamos colocar aqui, bem certinho, ó. Onde tá o imã, dá mais ou menos uns 2 centímetros. Eu faço assim pra ser a mesma largura das agulhas da catraca, tá? E daí, como ela vai duas costuras, duas agulhas, então eu faço mais ou menos pra ser a mesma largura, tá? Ó, sempre puxando, porque daí a gente não corre o risco de arrebentar a costura, tá? Tem que ir puxando, ó. Foi até o lado. Aqui eu vou fazer a medida certinho, ó. Depois eu coloco o imã, né? Arremato e venho trabalhando, encostando a peça lá no imã, ó. Pra ficar a mesma largura, não dá diferença, não dá variação, né? Ó. Eu já fiz vários cos, várias calças aqui, mas eu gosto sempre de ter ali. Eu vou postando porque tem muitos que não viram ainda, né? Tem muitos que já viram. Gente, assista um vídeo até o final, que a peça pronta vai estar lá no final, bem linda e maravilhosa. Ó, gente, bem certinho o elástico aqui em cima. Ó, perfeito, tá? A frente e a traseira, ó, a gente pega aqui, ó, no meio da peça e a gente faz isso aqui, ó. A frente, ela vai ficar retinha. A traseira, ela vai sobrar, ó, tá? Então, eu já sei que aqui é a traseira, ó, tá? Então, o que eu vou fazer aqui já? Eu meço bem o meio e venho aqui e já dou um pique aqui, ó. E daí eu vou saber que isso aqui é o meio, ó. Ó, vou saber que é o meio e a parte traseira. Vamos reservar aqui. Então, pessoal, agora o que a gente vai fazer é frisar essa parte de baixo. Ó, aqui da perna, né? No punho da calça. Ó, já coloquei o pezinho de frisar. A gente vai frisar aqui, tá? Porque aqui, ó, a gente vai colocar um elástico de 26, tá? Eu cortei certinho o 26, porque a tendência dele é aumentar o tamanho, tá? Então, vamos lá. Deixa eu frisar primeiro os dois lados. E daí a gente tem que virar ali pra pôr o elástico. Frisadinho. Frisei. Agora eu vou colocar ele, eu vou virar ele do lado direito pra pôr esse elástico. Dá de pôr na over também, tá, gente? Mas eu vou colocar ele na reta, porque eu não quero tirar muito do elástico, porque eu não vou pôr o aparelho, tá? Eu vou trabalhar ele sem aparelho. Quando eu coloco o aparelho, se for pra trabalhar com aparelho, daí a gente pode fazer diretão lá na over, tá? Eu vou fazer aqui. Pra quem tá iniciando, né, aprendendo ainda, pode fazer aqui. Pra quem já é costureira, né, que já faz esse processo, mas faz o processo que já faz o processo há muito tempo, né? Às vezes é uma dica diferente de fazer, né? Ó, eu vou pegar e vou colocar bem certinho ali e vou ver o meio desse elástico, ó. O meio é aqui, então eu vou vir até aqui, onde tem a emenda, tá? E vou pregar esse elástico aqui, ó. Cuidando pra não tirar o frisado, né? Aqui da parte de baixo, ó. Pra ele ficar o frisado bem lindo e maravilhoso. E depois a gente só vai limpar lá na over, tá? A gente não tira nada, só limpa, tá? Chegou no meio, vamos fazer até aqui. Eu cortei bem certinho o 26, gente, porque a tendência do elástico é ele ceder, tá? Então ele vai ceder uns 2 centímetros, mais ou menos, na hora de fazer o acabamento de pesponto nele, no rebate, né? Ó, eu deixei bem certinho. Aqui eu já tirei mais um pouquinho, ó. Quando chega aqui, a gente dá essa viradinha aqui, ó. E arremata pro elástico ficar certinho aqui, tá? Então aqui a gente vai limpar lá na over. Até deixa eu ver aqui a medida que ele deu. Oi, desculpa, gente. Aqui ele deu certinho no 13, tá? Vai dar 26. Só que ele vai ceder um pouquinho depois. Ele vai ficar um pouquinho menor que a medida ainda, gente, ainda. O que a gente faz aqui? Deixa eu ver o meio, que vai ser aqui. Ó, e vamos começar aqui o mesmo tanto que eu tinha cortado, agora já não está mais aqui. Não, cortei. Deixa eu cortar outro, tá? Aqui, vamos ver aqui no 26. Aqui. Bem certinho do 26, tá? Ali na hora que eu terminar, se ele aumentar muito acima do 26, eu já falo pra vocês que tem que cortar menos, tá? Mas deixa eu fazer aqui, terminar, porque o elástico, ele cede bastante depois que faz depois que tomba ele, né? Tá? A gente tem que cuidar bastante disso, porque às vezes a medida não dá certo, tá? A gente tem que ver bem a tensão do elástico, né? Pra saber certinho. Aqui eu já venho um pouquinho mais pra frente.
E vamos continuar. Ó, eu prefiro colocar aqui porque eu não tiro fora o frisado, ó, da peça que eu fiz na reta, né? Ó, e daí depois eu vou lá, eu tiro só o excesso na reta. Ah, que saiu fora. O excesso só lá na over. E depois eu tombo. Vou tombar aqui na reta, prefiro, tá? Tombar na reta. Aqui a gente vem e faz o arremate pro elástico ficar certinho, tá? Agora, a gente vai lá pregar o cos, limpar essa parte de baixo e pespontar depois aqui. Não esquecendo que eu vou mostrar a peça pronta no final, lá na manequim, pra vocês verem como ela fica linda e maravilhosa. Então, aqui, já vamos limpar a parte do elástico. Só deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos limpar. A gente limpa, vendo o elástico aqui, tá? Ó, tá? Só a limpeza, gente, ó, sem tirar nada do elástico. Senão ele já dá diferença de tamanho, tá? Ó, é só a limpezinha mesmo. Tá? Quem faz com o aparelho, já faz com o aparelho aqui, né? O pezinho já de pôr o elástico, que já fica certinho, tá? Eu vou deixar esse fiozinho pra saber depois, pra não procurar o meio da peça. Depois eu corto. Ó, aqui, deixa eu ver aqui o meio. Aqui. Ó, só limpar, tá, gente? Porque se a gente tira um pedacinho de elástico, ele já vai dar diferença na hora de rebater, tá? Ó, é só a limpezinha mesmo. Não fica feio esse detalhe ali. Vou deixar o fiozinho pra mim saber aonde eu começo pra fazer um rebate ali do elástico. Vamos virar ela do avesso. Vamos ver aqui, frente, traseira. A gente sempre começa na parte de trás, tá, gente? Deixa eu tirar um fiozinho aqui. Vamos ver aqui a parte, ó. Essa aqui vai pra dentro, que vai ficar pro lado de fora da peça. E essa daqui vai ficar no avesso, que seria o carocinho, tá? Deixa eu ver qual que vai ser a parte traseira. Ó, essa parte aqui é de trás. Então, a gente pega bem certinho aqui, ó, na emenda. E vamos colocar aqui. A gente começa a tirar aonde a gente vê o ponto da reta aqui, ó, que a gente fez, tá? Pra ficar bem certinho e não sobrar linha do outro lado. O que a gente faz? Estica aqui, como eu medi o meio, ó. Eu já venho aqui, aí eu solto. Venho aqui de novo. Ajeito aqui, ó, dou mais uma tocadinha e venho aqui. A tendência do tecido é ele enrolar um pouquinho, tá? Porque esse aqui é uma lãzinha, ele dá uma enroladinha, mas a gente sempre dá um jeito de fazer certinho. Vamos vir aqui no meio de novo, colocar bem certinho e vamos. Essa calça, ela não tem bolso, tá, gente? Ela é uma calça sem bolso, mas com detalhe embaixo, linda e maravilhosa. Do outro lado, esticamos, pegamos bem no meio, ó, bem certinho, e vamos lá. Ela dá aquela enroladinha, a gente tira bem certinho ali, na costura da reta. Pra ela ficar, a gente trabalhando assim, ela fica bem uniforme, tá? Dos dois lados, igual, tá? Não um lado frisado, no outro sem friso, fica aquela coisa esquisita. Frisadinha, tudo igual, ó, tudo certinho. Pesponto na reta, ó, não arrebenta. Agora vamos lá fazer o pesponto aqui embaixo. Aí eu já vou colocar a peça lá pra vocês verem como ela ficou linda e maravilhosa. Vamos para a reta. Voltamos pra reta, vamos finalizar então essa peça. Deixei aquele fiozinho, ó, pra mim saber, pra mim não precisar ficar procurando, pra saber onde é o começo do pesponto, tá? Aí eu já pego aqui esse fiozinho, ó. Já pego esse fiozinho aqui e já dou uma levantadinha aqui e já corto ele pra ficar limpinho. Ou pode cortar depois também, sem problema, tá? Abaixamos, ó, puxamos e vamos trabalhar. A gente não vai puxar muito esse elástico, tá? Ó, pra ele ficar bem frisadinho aqui, ó. A gente não puxa muito, certo, gente? A gente só vai deitando ele, ó, porque ele já tá frisado, pra ele não sair o frisado dele do outro lado. Ó, porque se a gente puxar muito, ele vai ficar puxado e ele vai ceder também bastante, tá? Então a gente ajeita ele, ó, só ajeitar, ó, pra ele ficar frisadinho, lindo e maravilhoso. Mesmo assim, ele vai ceder um pouquinho, tá? Eu sabendo como, se ele ia ceder, eu já cortei ele na medida, tá? Mas eu vou, deixa eu medir de novo aqui, porque ele tem que dar o 13. Ó, ele deu um 14, ele esticou um pouquinho ainda. Então, se a medida dele é 26, eu vou ter que cortar ele num 24, tá? Pra ele ficar um 26, tá? Então, eu vou ter que cortar ele um 24 pra ele ficar no tamanho que a gente quer, porque ele cede, tá? Ele cede. Então, a gente sempre corta 2 centímetros a menos. Aqui eu já vou cortar o fiozinho, que é da onde que eu vou começar, tá? Bem no meio aqui da costura, já faço o início. Vou tentar não puxar muito, deixar mais frisadinho ainda, pra ver se esse elástico ele vai ceder. O ruim é que na hora da produção não tem como a gente fazer devagarzinho assim, tá? Na produção é rápido, tá? Porque você precisa tirar as peças, né? A produção é diferente do que fazer uma peça só, né? Isso eu sei, com certeza, tá? Só que assim, ó, uma peça só, sem você ver como ela é, ver só na foto, é quebra-cabeça, tá, gente? Também não é fácil do que pegar uma peça pronta já e olhar os detalhes e fazer, né? Deixa eu medir aqui, eu puxei menos. Ainda deu uma diferençazinha, tá? Mas tá na medida ainda, né? Ele não ficou muito grandão, ficou certinho. Então, a gente pode, em vez de 26, a gente pode fazer um corte de elástico de 2 a menos. Um 24 pra virar um 26, então, certo? Agora eu vou lá mostrar pra vocês como ela ficou linda e maravilhosa. Vamos lá? Então, pessoal, olha a calça que linda, maravilhosa. O elástico aqui embaixo, ó, que eu falei pra vocês, dá de fazer mais pra cima, tem como usar do jeito que achar melhor, né? Olha que linda. Ela é uma tigrezinha, sem o bolso. Ó, o cos, você pode usar ela mais pra baixo, como ela mais pra cima também, né? Mais alta. Ficou linda, maravilhosa. Certo, pessoal? Então é isso. Não esquecendo de curtir, compartilhar, de me seguir, me dar aquela força, mostrar para os costureiros e costureiras. Certo, pessoal? Seria isso. Até a próxima. Beijos. Tem muita novidade chegando.